Continuando o nosso estudo da carta de Pedro, agora estamos no capítulo 1. Nós gostaríamos de abordar um tema que está presente no versículo 2, e este tema é um tema que tem causado muita polêmica, tem causado muita divergência na forma de compreensão daquilo que efetivamente diz a palavra de Deus. Vamos abordar, vamos enfrentar. Diz lá o capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para entender essa ideia, nós queremos fixar aqui o nosso olhar sobre a eleição, eleitos, que é o que o texto diz. Precisamos nos remeter ao ensino de Paulo lá em Efésios, capítulo 1, porque o pensamento do apóstolo Paulo é o pensamento que está por detrás daquilo que Pedro vai colocar como a condição de eleito. E um pouco mais para frente nós vamos ver o desdobramento de tudo isto. Paulo, em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 7, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui desse texto eu gostaria de destacar duas colocações que ele faz. Primeira delas: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira frase que está logo no versículo 3. E no início do versículo 4, ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando vamos abordar o problema da eleição, nós precisamos ter em mente que Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade e em algum dado momento no tempo nos abençoou em Cristo, dando-nos a salvação. Ao afirmar que Cristo é o fundamento da eleição, o apóstolo Paulo automaticamente descarta toda e qualquer participação humana na salvação. Ora, até mesmo o exercício da fé, mediante a qual nos aproximamos da salvação oferecida por Deus em Cristo, é fruto da graça. Não é um remendo que Deus está agora aplicando porque os nossos primeiros pais pecaram. Linha de raciocínio é a seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A partir dele, criou a mulher, criou o ser humano. Esse primeiro casal pecou, chamamos isso de pecado original. Por isso, todos os descendentes nascem já com essa marca de pecadores. Esse ato de Adão e Eva não pegou Deus desprevenido.
Não pegou Deus assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeitinho, vou dar uma ajustada nessa circunstância. Não. O texto de Paulo diz claramente que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, lá na eternidade. Antes que houvesse uma decisão dele em criar todas as coisas. Ora, se para crer é necessário fé, e a fé não é nossa, nós não temos fé. A fé é um dom gracioso de Deus a nosso favor. A salvação, então, diz Paulo, assim como a eleição é fruto da graça. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A eleição é fruto desta graça de Deus, não o resultado de uma previsão feita por Deus de que este ou aquele pecador teria fé. Ele não apenas previu que um determinado pecador teria fé em Cristo, mas determinou dar a fé a um determinado pecador para que ele cresce em Cristo. A eleição feita por Deus não é uma simples previsão, mas uma escolha da parte de Deus. Isto significa que a eleição é incondicional e em nada depende das obras humanas. O ser humano, para crer, precisa da fé, mas a Bíblia mesmo apresenta que o ser humano não tem fé em si mesmo. Ele depende da graça de Deus que lhe concede esta fé. Romanos 3, capítulo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, não são obras que fazemos para agradar a Deus e por causa disso merecemos a salvação que Ele está propondo. E aí então eu uso da fé e por causa disso Deus se agradou dessa circunstância e me dá a salvação. Não é esta a linha de raciocínio. Olha o que está, vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também todos temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém foi e nem será justificado. Paulo está dizendo que ninguém é justificado diante de Deus por seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Em outras palavras, não são coisas que eu faço para tentar agradar a Deus, para tentar fazer com que Ele olhe para mim com olho mais amoroso e a partir disto Ele me dê a salvação como prêmio disto que eu estou fazendo. Mas diz que estas obras para a salvação não têm sentido. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ora, se dependesse das obras, o texto está dizendo, eu bateria no meu peito
e diria: dá licença, eu mereço porque eu estou fazendo boas obras. Essas boas obras, elas não servem dentro da visão bíblica para efeito de salvação. A única coisa que Deus quer é o exercício da fé. E esta fé Ele disponibiliza para nós usarmos. E Ele disponibiliza por causa da sua graça. Esta foi a grande descoberta que, no final das contas, Lutero fez. E é a grande bandeira das igrejas chamadas reformadas. O fundamento da eleição é o livre, soberano e misterioso decreto de Deus, mediante o qual Ele, em sua livre soberania, decidiu, movido tão somente pela sua graça, dentre todos os pecadores que estavam igualmente mortos em seus delitos e pecados, escolher alguns para que fossem salvos por intermédio de Jesus Cristo. Esta escolha não se baseia em qualquer mérito humano, pois pecadores espiritualmente mortos não podem convencer Deus a que lhe seja favorável. Este é o ensino de Paulo em Romanos, capítulo 4, dos versículos 4 a 6, quando diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esta é uma situação muito difícil. Por quê? Porque para nós é muito mais fácil imaginar e aceitar a situação de que a escolha é minha. Sou eu que escolho ser agradável a Deus. Não. Deus, por meio da sua graça, da sua misericórdia, usando da sua soberania, Ele disponibiliza por essa graça a fé para que tenhamos condições de crer naquilo que Cristo efetivamente fez. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido em Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, do ser humano, ele nunca creria, porque o homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. E uma pessoa nessa condição, nessa situação, jamais terá qualquer mérito diante daquele que é santidade absoluta, perfeita e eterna. Não há dúvida de que entregue a si mesmo, o pecador jamais se decidiria por Cristo, pois o homem natural é livre apenas para, seguindo o curso deste mundo, fazer a vontade de Satanás, que é o Senhor e Mestre de todos aqueles que estão espiritualmente mortos. Este é o ensino de Jesus. Vamos observar lá, vamos procurar em João, capítulo 5, versículos 39 a 40, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E esta é a condição daquele que está morto nos seus delitos e pecados, e ele não tem condições, como morto, de gerar vontade para alcançar esta vida em Cristo Jesus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, encontramos: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ora, a nossa condição originária, nascemos em pecado nos concebeu
conceberam nossos pais. Então, se nós já nascemos em pecado, somos escravos do pecado, precisamos do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz para nos tirar desta condição. Ainda o Evangelho de João, o mesmo capítulo 8, nos versículos 43 a 47, encontramos as seguintes palavras de Jesus Cristo. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Esta é uma palavra que Jesus estava dirigindo diretamente àqueles que se achavam bambambãs da religiosidade e achavam que eles estavam em perfeita consonância com Deus por cumprir certos ritualismos, cerimonialismos da religião. E Jesus está quebrando este parâmetro e mostrando: vocês estão sendo enganados pelo inimigo, mas vocês não querem me ouvir. Por quê? Uma coisa muito interessante, a palavra de verdade, quando dizemos a verdade, ela sempre fere, ela sempre machuca, ela sempre exige de nós uma tomada de posição. Agora, quanto à mentira, qualquer coisa serve. A navegação nas linhas de pensamento da mentira são muito fáceis. Então, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos encontrar as seguintes palavras de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Esta é uma segurança absoluta. E aqui eu gostaria de pensar o seguinte: não existe impeachment nesta eleição. Esta eleição é definitiva. Quando Deus nos elegeu para uma condição definitiva. Não existe possibilidade mais de retirar isto, porque nos tornamos ovelhas. Reconhecemos que pela graça Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. E agora nós vamos viver esta nova condição, porque somente foi pela graça. Tudo aquilo que eu queira fazer pelas obras não será suficiente para alcançar esta tão grande salvação. E não é suficiente para dar a condição de, uma vez chamado para a presença do Pai, estar vivendo com o Pai eternamente. Não se engane, não se engane. A fé leva às obras. As obras não levam à fé. As obras não conduzem à salvação. Preste atenção nisto para a sua vida e conforte-se com esse chamado
de Deus, disponibilizando esta fé para que você possa viver na presença dEle.